Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o nosso sétimo encontro e vamos dar continuidade a mais uma palestra a respeito do que a Carral Igreja deve restaurar para retornar à origem da Carral que militou no primeiro século. Uma verdade importante precisa ser dita para restaurar. Uma pessoa, quando constitui Yeshua, Jesus o judeu, como Senhor e Salvador pessoal, ela não está debaixo da Torá, isto é, da lei, mas conectada a ela, a Torá. Até porque Yeshua, Jesus o judeu, ele é a própria Torá, a Torá viva. Verdade é que Yeshua não nos livrou da Torá, isto é, da lei, para termos a liberdade para pecar. Certo é que em Yeshua, Jesus dos judeus, somos adaptados aos padrões estabelecidos por Deus na Torá para não pecar contra ele. A graça, dom de Deus que vem através de Yeshua, não se constitui numa carta de alforria ou de permissão para o crente pecar. Pelo contrário, a graça dá firmeza ao crente para dizer não ao pecado. A Torá, isto é, lei, ela não é oposta à graça, mas sim ao pecado. A graça é para o fiel e salvo em Yeshua uma cerca de proteção contra a possibilidade de voltar a pecar e sair da comunhão com Deus. O que faz de fato oposição à graça é a verdade. Se não, vejamos alguns exemplos. Eu compro numa loja um terno, isto é, uma calça e um paletó, por R$ 1.000. Ao receber a embalagem, a calça e o paletó, vem juntos uma camisa e uma gravata. O terno é a verdade. Paguei por ele. Mas a camisa e a gravata, não. Elas representam a graça, pois não paguei nada por elas. Mais um exemplo. Eu compro numa fazenda uma cordeira por R$ 500. Mas no momento de receber para levá-la para casa, o fazendeiro me entrega junto à cordeira um cordeirinho. A cordeira é a verdade, paguei por ela, só por ela. Mas o cordeirinho representa a graça, porque não paguei nada por ele. Um exemplo, outro exemplo mais simples e prático para o melhor entendimento. É a lei seca criada no Brasil. Para quem não tem o hábito de beber, esta lei não tem nenhum peso ou ação. Mas para as pessoas que gostam de beber, da bebida, ela torna-se um peso, um grande peso. E se o infrator for apanhado na sua transgressão, isto é, dirigindo alcoolizado, bêbado, esta lei do trânsito torna-se para o próprio uma grande maldição. Vai pagar por ela. Conceito, irmãos, esquecido que a Carral, a igreja, deve colocar em prática para com Israel. Um deles é o dever de orar e interceder por Israel. Dificilmente encontramos uma determinada denominação evangélica, no momento da sua liturgia, clamar, orar a favor de Israel. Apesar do Tanar determinar isto, no Salmo 122, que diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Então é um mandamento, é uma ordenança
Mas nós dificilmente encontramos as nossas denominações evangélicas, elas orando no seu momento litúrgico da oração, orar a favor de Jerusalém ou a favor de Israel. Outro fato também está ao lado do povo judeu frente às ameaças e perseguições, e não contra eles, contra o povo. Como constatamos através das pregações nos púlpitos e nas entrevistas para as mídias. Lamentavelmente, o que nós temos visto, presenciado, assistido no meio evangélico é um crescente sentimento de antissemitismo. São atitudes negativas que podem desconectar o salvo ou a igreja do enxerto da oliveira verdadeira que é Israel. Porque neste caso, nesse estado, a seiva para a alimentação do ramo enxertado, que é o gentil, é cortado. E tem início o processo de inanição do ramo. E a consequência final, neste caso, é a morte. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 21, diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Portanto, senhores, muito cuidado ao se colocarem contra a nação de Israel, ao se colocarem contra o povo judeu e a favor até mesmo dos terroristas palestinos, como é evidente, nós temos visto isso. A igreja deve restaurar as distorções religiosas na sociedade, assumindo uma postura correta, honesta, sincera, frente à realidade social no que tange a religiosidade hoje. Isto é fundamental. Porque o ensino, o sistema, isto é, o sistema atual da sociedade está corrompido, contaminado pelo ensino do romanismo paganizado. A lei de Gerson, muito presente em nossas ações, até mesmo entre os irmãos de fé, é uma realidade em nosso Brasil. A busca desesperada pela prosperidade nos devolveu, infelizmente, a simonia religiosa e o nepotismo sacerdotal da Idade Média. Isto é uma vergonha, podemos assim dizer. Deve também restaurar distorções teológicas. A igreja evangélica precisa, com gente, rever e corrigir tanto as distorções colocadas no Taná, isto é, no Velho Testamento, como os colocados na Brit Hadashah, isto é, o Novo Testamento. Principalmente a maneira de interpretar as Escrituras, porque muitos interpretam as Escrituras com os óculos de Roma, conforme Roma determinou para que fosse lido e entendido. Muitas coisas estranhas, erradas, foram introduzidas na Bíblia até o ano 1000, com o objetivo de destruir com a doutrina e a fé judaica que a Carral, Igreja de Atos dos Apóstolos, tinha. Por motivos que já mencionei anteriormente. Entre uma delas, eu ainda posso dizer, como diz o meu rabino Marcelo Miranda Guimarães, um dos meus mestres na teologia judaica messiânica, diz que a igreja precisa erradicar de vez com a prática da competição entre elas mesmas, que já supera a cifra de 4.500 denominações diferentes no mundo. Isto ele ministrava no ano 2000 a 2004. Hoje nós já estamos no ano 2016, quer dizer, essa cifra, que era de 4.500, já deve estar aproximadamente a uns 10 mil, porque
o movimento crescente de denominações evangélicas, principalmente no Brasil, ela cresce assustadoramente todos os dias. É também de vital importância a igreja restaurar a celebração das festas bíblicas, assim como a Carral, igreja de Atos dos Apóstolos, fazia até o século IV. Até porque estas festas não são do povo judeu, mas do próprio Deus. Levítico capítulo 23, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. Estas festas são as minhas festas. Sendo assim, igreja, é bom atentar para que diz o Senhor. Essas festas também mostram a que horas estamos no planeta Terra, no relógio de Deus, para a volta de Yeshua. E também, com precisão, revela o crescimento espiritual de cada crente. Portanto, é bom atentar e atender à convocação de Deus para a celebração destas festas fixas. Em vez de se contentar com as festas pagãs, com pouco ou de nenhum ensinamento e sentido. Paulo exorta aos gentios introduzidos na Carral, na igreja militante do primeiro século, por terem recebido Yeshua como Senhor e Salvador pessoal, para que eles, semelhantemente aos judeus, celebrassem também as festas bíblicas, como também seguir as boas tradições judaicas, pois isto fazia bem. A tradução correta para o capítulo 2, versículo 16 e 17 da carta aos Colossenses seria mais ou menos assim. Portanto, não deixeis que vos perturbe a humanidade, quanto ao comer ou beber, nem hesiteis em participar das festas ou das luas novas ou dos sábados. Tais coisas são prenúncio daqueles que preparam o próprio corpo para serem julgados no Machia. Nesse período, havia uma grande pressão, tanto por parte dos judeus tradicionais, como pelos gentios não crentes, para que os gentios crentes em Yeshua deixassem de celebrar as festas bíblicas. Leia aí em casa, na sua casa, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Leia também a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, e tire suas próprias conclusões. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 a 11, ratifica que os gentios estão aptos para celebrar as festas bíblicas, pois, para o gentio conectado, enxertado em Israel, não há necessidade de circuncisão para a celebração das mesmas. Leia também a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 3 e 4. Leia ainda Romanos, capítulo 2, versículo 29. Veja você mesmo o que ensina os versículos. Agora procure ler com mente judaica. Tire os óculos de Roma, né, para que você tenha a interpretação do correto do que diz as escrituras sagradas. Na próxima lição, na próxima palestra, daremos continuidade, apresentando os conceitos que a Carral, igreja, na atualidade, precisa restaurar para alcançar o nível espiritual da Carral do primeiro século, quando ela executava curas, milagres, maravilhas e até ressurreição, ressuscitar mortos, né? Que o Eterno de Israel
possa vos abençoar com paz, com Deus, com paz de Deus, com B, Mamon e Begute, o verdadeiro Shalom. E até o nosso próximo encontro